Ela pode ser considerada a primeira SUV do mundo. Nos anos 70, a Land Rover se deu conta de que poderia agregar luxo a um carro capaz de andar em qualquer tipo de terreno. Então surgiu a Range Rover. O Guilherme Roquette experimentou a nova versão Sport com o motor V6 a diesel, uma gentileza da concessionária Top Car de Porto Alegre. Você acompanha agora o Atrás do Volante, um oferecimento da plataforma Eu Dirijo. Alugue um carro sem complicação pelo site eudirijo.com.vc. A Range Rover foi a SUV criada pela Land Rover para ser uma opção luxuosa entre os veículos 4x4 disponíveis até então. De lá para cá, a evolução em tecnologia, nível de equipamentos e segurança foi grande. Entretanto, manteve traços no design que viraram características do modelo. A principal delas é o recorte reto das colunas do para-brisa e do porta-malas. Hoje a Range Rover ganhou até uma família própria de modelos, como a Evoque e a versão Sport, que é essa que a gente está experimentando, na gentileza do grupo Top Car, que agora representa a marca Land Rover aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. É um carro grande, é um carro muito completo, é um carro muito refinado, mas que ao mesmo tempo, nesse tempo em que a gente está andando na cidade aqui, também tem uma condução suave. Mas a Range Rover Sport, ela está disponível no Brasil em 6 versões de acabamento e a gente pode conferir agora como é que é o perfil de cada uma delas. A S de entrada vem com gerenciamento eletrônico de tração, faróis de xenon, assentos com ajustes elétricos, GPS e mídia com tela de 10 polegadas. A SE acrescenta a memória dos assentos e a luz alta automática. A HSE soma teto panorâmico fixo, aviso de mudança de faixa, fechamento das portas por sucção e som com 19 alto-falantes. Acima delas estão a HSE Dynamic, a Auto Biographic Dynamic e a esportiva SVR. Elas podem vir com sistema para estacionar sozinha, assentos climatizados, sensor de fadiga do motorista e tela multimídia Dual View. Equipamento não falta aqui dentro da Range Rover Sport. Ela tem um computador de bordo muito completo que pode me mostrar ao mesmo tempo o tempo da viagem, o consumo, que agora a gente está aqui, como o motor é a diesel, está em 9,8 km por litro, a velocidade média de 28 km por hora, que é o que a gente tem feito nesse percurso aqui, e ela é bem intuitiva, basta pressionar o botão do OK aqui no volante e aí a gente seleciona o que a gente quer ver. Também é possível controlar algumas definições do veículo, por exemplo, a própria altura da suspensão e também o modo de condução que a gente quer. Nesse percurso urbano a gente está usando o modo de condução normal e ela acaba ficando um carro muito dócil de condução. O ar-condicionado é de 3 zonas, 2 aqui para frente, uma na esquerda, outra na direita e a outra lá atrás, e um câmbio automático de 8 marchas a gente tem nessa versão. Essa versão também HSE que a gente está experimentando, ela tem alguns alertas interessantes. Ela tem, por exemplo, o controle de mudança de faixa. Cada vez que, por exemplo, eu mudar de faixa sem querer, ela vai me avisar. Sob o capô, a Range Rover Sport tem 6 opções de motores. V6 e V8 diesel com 308 e 340 cavalos, 2 V6 a gasolina com 340 e 380 cavalos e 2 V8 a gasolina com 510 e 550 cavalos. Todos os motores da Range Rover Sport, eles podem fazer com que ela passe dos 200 km por hora. Esse aqui é um V6 diesel de 308 cavalos nessa versão HSE que a gente está experimentando. Ao mesmo tempo em que ele pode ser nervoso numa arrancada, se a gente pisar fundo, ele também é muito dócil numa condução, por exemplo, urbana, que nem agora, em que a gente está a cerca de 50 km por hora. Ele fica um carro muito tranquilo e em nenhum momento a gente percebe aquela vibração do motor diesel, nada. É uma condição muito suave a rodagem e o funcionamento desse motor.
A Range Rover Sport, ela consegue desligar o motor quando a gente estiver parado. Por exemplo, agora ela desligou, mas eu vou arrancar no sinal e ela vai ligar, ó. Deu a partida, arrancou de novo. E aí a gente sai. Isso faz com que ela fique mais econômica, ajuda na economia de combustível dessa versão. O câmbio dessa versão aqui, ele é de 8 marchas e ele tem funções bem interessantes. Eu posso colocar ele para cá, para a direita, e aí eu vou fazer as trocas manuais. Por exemplo, agora ele está na quinta, mas se eu quiser, por exemplo, diminuir a marcha, ó, quarta, vai subir o giro, terceira, isso vai me dar um pouco mais de torque, segunda marcha, ó, e aí eu posso dar uma aceleradinha e o giro sobe bem rápido, a gente nem chegou nos 60 km por hora. Mas como a gente está usando aqui num trânsito urbano, é um passeio na cidade, eu posso usar aqui no D, que é o drive normal, não fica nas trocas sequenciais e ele vai mudando automaticamente. E ele, quando ele percebe que a gente está fazendo um uso tranquilo, ele usa a rotação do motor bem baixa. Então o que ele faz? Ele avança as marchas para manter o giro do motor baixo. Agora a gente está, por exemplo, aqui em cerca de 1.200 rotações a 40, 50 km por hora. Por isso até que a vibração do motor fica quase imperceptível aqui dentro. O sistema de suspensão é outro destaque porque consegue deixar o carro firme em curvas, confortável e também é capaz de encarar caminhos longe do asfalto. Na água, por exemplo, é possível atravessar trechos com até 80 centímetros de profundidade. Quando ela está parada, a suspensão fica baixa, que é o modo de acesso. Mas quando ele está andando, quando ele começa o percurso, ela vai para o modo normal e aí ela sobe um pouco a altura da suspensão. Já em uma situação de off-road, por exemplo, a suspensão se eleva um pouco mais e aí há uma limitação de velocidade para que a gente possa utilizar. Então, no off-road com a suspensão mais elevada, ela vai até uma determinada velocidade. Se a gente passar disso, ela baixa e fica na suspensão normal. Se eu começar a fazer, por exemplo, uma tocada mais esportiva, se eu for arrancar ou fazer uma curva, como a gente vai estar fazendo agora, eu vou arrancar ela um pouco mais forte, a gente vai poder testar. Olha o motor. Olha só, cantou um pouquinho de pneu. Em seguidinha a gente já estava no limite, que é 60 km por hora, e como eu programei também, ela tem limitador, né? Então não vai nos deixar passar da velocidade limite aqui da rua. Mas a gente pode perceber o seguinte nessa pequena arrancada aqui, que ela se agarra firme, ela transfere a transmissão, transfere a potência para as rodas que estão com mais atrito, e aí vai fazer com que o carro fique na trajetória sem problema nenhum. O sistema de tração pode ser usado de duas formas. No modo automático, ele adapta sozinho o carro para cada tipo de piso. É o ideal para a cidade ou para uma viagem no asfalto. Fora dele, há configurações para o uso no barro, areia, pedras, subidas e descidas. Aqui dentro da Range Rover Sport a gente tem um refinamento muito grande, a gente tem quase todo o interior dela em couro, tanto essa parte aqui que é mais clara, aqui o centro do painel, a parte superior que é mais escura, toda ela é de couro e é um couro de uma qualidade excelente, é um couro que chega a ser até suave quando a gente toca ou quando a gente está sentado. Os bancos também têm uma posição excelente e uma qualidade muito boa. Onde não é couro e o plástico existe, ele é de muita qualidade, como aqui, por exemplo, nos difusores de ar. Agora, até no puxador da porta, na maçaneta da porta, mais precisamente, ela é de metal. Então, é um refinamento muito grande aqui dentro, é um carro impecável. A Range Rover Sport é uma sensação ao mesmo tempo de uma suavidade muito grande, porque é um carro que dentro da cidade e andando com muita calma, ela nos traz uma sensação muito tranquila, um conforto muito grande,
a gente praticamente não ouve o barulho de fora e também não ouve o barulho do motor. A gente só ouve o barulho do motor aqui dentro quando a gente tem que ouvir, ou seja, quando a gente acelera, que aí a gente quer ouvir o barulho desse motor V6, porque também não tem graça, né? Um motor grande e potente desse aqui, a gente também tem que curtir ele. Mas, no mais, numa condução tranquila dentro da cidade, olha, é uma sensação de muito conforto.